Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comercial do Chaves e do Carro do Pão, Senhor. Valei-nos. Hoje nós celebramos a festa de São João Gualberto, abade. Pois é. Com muita alegria, vamos esperar o Carro do Pão passar. É do Churros e do Chaves, aí complexo. Atenção, aceitamos pagamentos com Pix e cartões de crédito e débito. Venha até aqui no carro e compre churros para toda a família. Domingo herege e hoje o Carro dos Churros. Bom, em todo caso, Senhor, valei-nos. Celebramos a festa de São João Gualberto. Aqui o missal resume em poucas palavras sua vida, que ele nasceu em Florença por volta do ano 995. E aqui realça um episódio que determinou a conversão que era um católico, porém muito mundano. Então, qual o episódio? Na Sexta-feira Santa, João Gualberto, acompanhado dos seus homens de armas, encontrou só e sem defesa o assassino do seu irmão. Ia já cravar a lança no coração do fascínio, né? Quando este lhe deita aos pés, ele pede que lhe perdoe por amor de Jesus Cristo. Tocado pela graça, João lembrou-se do mandamento do Senhor e abraçou o inimigo fraternalmente. O mandamento do Senhor é o evangelho que nós acabamos de ouvir, que nosso Senhor manda amar os inimigos e fazer bem aos que vos perseguem. E aqui nós temos o assassino do irmão, de sangue. E ele, lembrou dessas palavras, por isso o evangelho de hoje é justamente esse texto, porque foi o que moveu a compaixão a São João para perdoar o assassino do seu irmão. E segue aqui relatando: tocado, o inimigo tomou o hábito monástico e fundou Volumbrosa na Toscana uma nova ordem, os Valumbrosanos, a que deu a regra de São Bento. Nesta época a simonia crassava em toda a Itália e ia corrompendo as mais austeras vidas cristãs. João Gualberto insurgiu-se contra este abuso e pela sua firmeza e pregação conseguiu conduzir à sua pátria a integridade dos costumes da fé. Ele morreu em 1073 e a gratidão do povo cravou no seu túmulo a João Gualberto, cidadão de Florença, o libertador de Itália, gratidão. Então, vemos um ato heróico em que São João, antes de ser santo, mundano, porém, ouviu a palavra de Deus alguma vez. O homem tem uma capacidade incrível de reter as coisas. Tudo que nós sentimos, fisicamente falando, que nós olhamos, falando da visão, que nós olfateamos, falando do olfato, para uns mais aguçados que outros, que nós saboreamos, falando do paladar, fica gravado na nossa alma, e melhor, no nosso intelecto.
Mas para fazer uma ponte do que foi gravado para a lembrança, nós usamos a nossa querida memória, que quanto menos usamos, menos ela vai fazer o favor de nos lembrar do que queremos ou devemos. Mas fica gravado, sim, senhores. Quando, com fé em Deus, estivermos em glória no paraíso, com o corpo ressuscitado, nós vamos nos lembrar de absolutamente tudo o que aconteceu conosco, desde o momento que começamos a ter os 5 sentidos. A que voa isso? Porque alguma vez São João Gualberto estava na missa, se ele era mundano, não estava piedoso, mas ele ouviu um evangelho que ouvimos, e como a liturgia não muda, talvez ele ouviu mais de uma vez que devemos amar os inimigos e fazer bem aos que nos perseguem. O Evangelho diz que devemos imitar a Deus Pai, porque Ele faz chover aos justos e injustos. Então esta é a perfeição da vida cristã. Que ele tenha praticado ou não tenha praticado, que ele tenha feito ou não tenha feito, que ele tenha dado atenção ou não tenha dado atenção, não vem ao caso. Mas ele ouviu e aquilo ficou como todas as coisas ficam na nossa alma. Aqui vou com isso, queridas almas, a importância de ouvir a doutrina católica. Todos que ouviram, que um dia foram católicos, se lembram. É só ir a uma pessoa de mais de 80 anos, que teve uma boa formação, que ela não pratique, é outra coisa, mas se lembram. E muitas vezes, ali é por onde Deus pesca a alma. São João Gualberto foi livre de ser um assassino do assassino por causa das palavras do Evangelho. E não só de ser um homicida, mas ele conseguiu a santidade por ter ouvido alguma vez a palavra de Deus. Então vemos que se as outras coisas ficam banais ou não, importantes ou não, quanto mais a mais importante de ser ouvida, que é a palavra de vida eterna. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus chega até nós por meio do sermão, por meio dos sermões escritos pelos santos, pela vida dos santos, porque o evangelho é vivido, pelo catecismo ensinado, lido, seja qual for, e estes elementos ficam como todas as demais coisas em nossa alma, e no momento da tribulação será aquele lembrar do que disse Nosso Senhor, do que Nosso Senhor prometeu, do que Nosso Senhor mandou fazer, que nos tira de muitos embaraços da vida. Agora, ninguém lembra do que nunca ouviu, porque a memória só lembra do que passou por ela. Então, é um problema sério hoje em dia. Hoje as pessoas têm aversão a Deus. Por isso as pessoas não querem morrer, hein? O amor a esta vida porque vivem para o inferno. Então, como não querem para o inferno, elas querem viver 3.000 anos na face da terra. Impossível. Em vez de viver para ganhar o céu e fazer os esforços que não durarão mais de 100 anos pastando nesse solo, não viveremos tanto. E se alguém tiver tal dita, um dia vai passar do 100 e não chegará aos 120. Mas para quê? Pastar para ter uma felicidade eterna. E para isso nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas o problema é que Deus não disse o que nós queremos ouvir. Deus não disse que nós somos santos. Deus não disse que nós somos perfeitos. Deus não disse que Ele está para fazer a nossa vontade. Pelo contrário, fiat voluntas tua e não a nossa. Deus não disse nada que o pecador, mundano, frívolo, distraído quisesse ouvir, e por isso esta aversão a nosso Senhor. Agora o mundo diz tudo o que as pessoas querem ouvir, e o que as pessoas querem hoje em dia, ser enganadas, e com a falsidade, com a adulação, com todas essas estupidezes, no fundo é falsidade, e o que vai acontecer? No final das contas, viver deprimido, defraudado por si, que começa a enganar-se a si mesmo, e depois ser enganado pelos demais, e se perder. Porque o amor à verdade, hoje em dia, é muito frágil, e só amamos aquilo que nós queremos ouvir, ou que nos agrada, mas aquilo que dói, que fere para o nosso bem e nos cura,
o homem moderno e tem aversão. Aí não podemos dizer que é questão de tempo. Os vampiros deste mundo sugam nossa alma muito mais tempo do que qualquer oração, qualquer leitura, qualquer tempo dedicado a uma coisa honesta. Mas qual é o grande problema? É que então é nesta aversão à verdade, o homem prefere ignorar, calar e não terá recursos depois para, no meio de um conflito, sair dele sem se afundar na condenação eterna. Queridas almas, para vencer esta aversão maligna, isso é 100% diabólico, nós devemos, como dizia São Paulo a Timóteo, pregar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. Increpa, ele dizia com toda paciência, a fora de tempo, atento, oportuno e inoportunamente. Por quê? Porque a única tábua de salvação é a verdade conhecida, que deve ser conhecida, por isso devemos ouvi-la, e depois deve ser praticada, porque não é só teoria, são obras, boas obras, e em definitiva deve ser amada, porque isso facilita o cumprimento da lei. Um homem que não anda sobre esta regra é um infeliz. Os senhores podem buscar na face da terra qualquer um que tenha tudo e não só falte Deus, ou seja, falta tudo, que seja feliz nesta vida. É impossível. Alguém que tenha seus deleites em várias coisas, inclusive nobres, literaturas e artes, mas ignore o evangelho de nosso Senhor, é um infeliz. E eu vou lhes dizer por quê. Porque houveram homens muito sábios, inteligentíssimos, e todos vislumbraram na simplicidade do Evangelho a verdade mais sublime do que os conhecimentos mais complexos dos conhecimentos humanos. Nós vemos um Santo Tomás de Aquino, nós vemos homens inteligentíssimos, mas a sua inteligência estava aí coroada pela simplicidade do Evangelho e viraram santos. Então não existe na face da terra algo mais sublime do que o que Cristo ensinou. E para isso nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nesse cansaço, nesse torpor e várias outras sensações que se tem para com a palavra de Deus, existe por outro lado, a grande covardia de ouvir a Cristo. Porque como nosso Senhor, como um general, como um rei da eterna glória, ensina para nos convocar a um combate contra nós mesmos, em primeiro lugar, e depois contra todos os seus inimigos, o homem não quer trabalhar para a sua alma. Nós temos tempos para fazer tantas coisas, e não estou a criticá-las, mas quando falo da nossa própria alma, da nossa felicidade eterna, nós não temos tempo. E nós não queremos. Vivemos aí a grande loucura e definitiva. Um grande insensatez em todo caso, em todas essas coisas. Por quê? Porque o homem não sabe saborear as coisas realmente agradáveis, o bem em si mesmo, como a verdade de nosso Senhor, que dá sabor às outras verdades, porque todas elas procedem de Deus. Não sabe aproveitar o bom que é estar com Deus, nosso Senhor, que dá tempero e condimento a todos os outros efeitos benéficos, inclusive da vida social e qualquer outra relação humana honesta e pura. E assim, então, o homem fica totalmente egocêntrico, atrás das suas verdades, que não existem verdades pessoais, particulares, é algo objetivo e universal, e é um infeliz que transborda e transmite infelicidade, porque sem a verdade de nosso Senhor, ninguém é feliz nessa terra. Se os senhores encontrarem alguém, me avisem, porque não vou encontrar, porque não existe. Então, queridas almas, tenhamos grande prazer, grande deleite de ouvir nosso Senhor. Porque ouvir nosso Senhor não é ouvir a um homem ilustre, é ouvir a verdade por essência. Ouvir a nosso Senhor, os seus discursos, vamos buscar uma grande obra literária, a maior de todas, mas na simplicidade. E vamos buscar nos discursos de nosso Senhor o que é a solução para que neste mundo infeliz e dias confusos, nós não caiamos na infelicidade e na confusão. Sempre será a tábua de salvação que fará com que as almas deste mundo possam viver felizes aqui e na eterna glória.
Então devemos ouvir a nosso Senhor. E aí, repito, é o catecismo, a vida dos santos, a leitura dos documentos dos papas, porque os papas falam em nome de Cristo, como Pedro, vigário de Cristo, e os papas sucessores do Sumo Pontífice, de São Pedro. Eu falo isso dos de verdade, dos documentos de 50, 60 anos atrás, melhor, o ideal, e temos que ouvir, porque o homem que não conhece, ele não vai amar as verdades, porque ninguém ama o que não conhece. É um adágio famoso e cheio de lógica, e é assim. Então pensamos a São João Gualberto essa graça. Ele passou por isso, ouviu, e por ter ouvido pôde se salvar e virar santo. Então que não nos conformemos somente de ouvir, mas de viver o que ouvimos, mas ter um prazer, um deleite de ouvir a nosso Senhor, que nos fala, que nos ensina, que nos corrige. E por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Então, amar os decretos do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.